O nosso poeta Vinícius de Moraes tem uma frase célebre nas suas composições que diz: "Me desculpem as feias, mas beleza é fundamental." Com todo respeito ao grande e imortal Vinícius, acho que nos dias de hoje o poetinha teria sido um bem mais plural. Diante de toda a sua licença poética e inteligência, a beleza saiu dos padrões nativos, abrindo espaço para novas tecnologias e avanços da medicina. E para falar sobre esse assunto tão polêmico, cheio de grandes novidades, o Infoco convidou para a nossa entrevista uma mulher linda, como uma orquídea, forte como um cacto, que, no entanto, vive sempre em busca de novos caminhos e alternativas dentro da medicina, para que, além de fazer as pessoas mais bonitas, possa ser um instrumento de saúde e bem-estar. Vamos conversar agora com a médica dermatologista Cândida Raquel de Lucena Santos, ou apenas Cândida Lucena. Você vai ficar conectado com esse papo. E aí, doutora? Com certeza o Infoco de hoje será bem mais bonito e interessante com a sua presença aqui falando tudo sobre beleza. Obrigada pelo convite, Miriam, é um prazer enorme estar aqui, que essa conversa intimista possa trazer também muita informação para quem nos assiste. Não tenho a menor dúvida. Doutora Cândida, com a evolução da tecnologia, a dermatologia cosmiátrica lançou mão de procedimentos e tratamentos com manutenção da beleza e melhora na aparência da pele e seus anexos. Extremamente importante, não é? Quais os tratamentos que você destacaria em uma escala de 1 a 5, os mais importantes? Hoje em dia a gente se foca tanto no rejuvenescimento, como também no embelezamento, que seria o beautification. E agora já está surgindo mais um outro conceito, que é o prejuvenation, que é você prevenir também os sinais do envelhecimento. Eu acho que para a gente atingir esses objetivos, a gente pode lançar mão de bloqueio da atividade muscular. A toxina botulínica ainda existe como um tratamento muito importante e ainda insubstituível. Eu falaria também da volumização, da melhora das proporções faciais, da correção das concavidades faciais que denotam envelhecimento, que seriam os preenchedores, e hoje a gente tem muita substância nova e muitas novas técnicas com essa finalidade. Eu citaria também a melhora da qualidade da pele, os lasers, os peelings, a melhora da textura, de poros. E talvez, muito importante também seria a bioindução de colágeno, a gente estimular a firmeza da pele, que pode ser feito face, pescoço, corporal também. E por último, a harmonização, a harmonia das formas, o embelezamento pela melhora das proporções da face e que está cada vez mais em alta, além desse processo de rejuvenescimento em si. E agora, visagismo, né? Uma palavra que está muito em moda. A palavra surgiu na França, originária do termo visage, que significa rosto. É o estudo da linguagem visual, eu acredito. De que forma essa nova tendência estética e harmônica está dentro da dermatologia? Claro, para a gente fazer qualquer tratamento dermatológico, seja rejuvenescedor, seja embelezador, a gente precisa avaliar a face, fazer um estudo das proporções, avaliar o que pode estar em desconformidade e passando sensações negativas naquela face. E é muito importante essa avaliação global do indivíduo, das suas perspectivas, da forma como ela quer se portar para as outras pessoas e o que ela está interessada em modificar e melhorar. Hoje em dia, a harmonização facial ela é muito individualizada e existem novas técnicas sempre em desenvolvimento para a gente melhorar essa harmonia, melhorar essas proporções. Por exemplo, eu vejo muito em foco hoje em dia o tratamento da região da mandíbula, projeção de mento, de ângulo da mandíbula. Também a gente tem utilizado tratamentos para remodelação do nariz, do dorso nasal, da ponta, elevação da ponta e assim, mesmo para o paciente que ele não quer um processo de rejuvenescimento, para aquele que quer melhorar suas proporções, é extremamente fundamental a gente observar o que é necessário para aquela face ficar mais harmônica e mais bonita. Mas tem a ver com quem tem um rosto ovalado, quem tem um rosto quadrado, tem esse estudo, entra esse estudo? Sim, agora
Às vezes há uma busca por determinados padrões de beleza e algumas modificações nas suas características genéticas. Então, a gente precisa avaliar se, por exemplo, o padrão de beleza atual, com uma mandíbula forte, com um mento marcado, se casa com aquela aparência, se cabe naquelas feições dentro da sua delicadeza ou da sua força, se é compatível com a personalidade e com as feições da pessoa. A dermatologia cosmiátrica tem um foco principal voltado para a manutenção da beleza, a melhora da aparência. Se sabe que serviços e procedimentos, eles têm um custo bastante alto, né? E qual a orientação que você dá para mulheres, para pessoas, mulheres e homens, para pessoas que não têm um poder aquisitivo que possa ser compatível com esses procedimentos? Bom, há que se pensar numa programação financeira tendo em vista a sua perspectiva de tratamento. Muitas vezes o paciente, quando ele tem um processo de envelhecimento mais pronunciado, ele vai requerer mais tratamentos dermatológicos, tanto de estímulo de firmeza quanto de volumização, e a gente vai precisar associar um maior número de técnicas para a gente ter um resultado adequado. Isso realmente vai onerar o tratamento, mas tendo em vista que o processo de envelhecimento ele é contínuo, não vai ser um tratamento pontuado que vai mudar a qualidade da pele ou a estética daquele paciente. Então, dessa mesma forma, a gente tem que fazer um tratamento continuado, dermatológico, estético, e isso tem que entrar também dentro daquela programação financeira do que se pode investir nessa melhoria. Porque, de imediato, quando você avalia todas as possibilidades do que existe de tratamento dermatológico e vai colocar isso dentro de um orçamento, às vezes não cabe naquele mês, às vezes não cabe dentro do orçamento do indivíduo, mas ele precisa se programar e fazer por etapas. O mais importante é fracionar. Haja visto que é um processo contínuo, Contínuo, né? E precisa ser fracionado, não pode ser feito todo de imediato, não pode o paciente não pode se tratar também de forma muito imediatista, porque é um tratamento de médio e longo prazo. Entre esse tratamento, esses procedimentos que prorrogam um pouco esses traços mais fortes de envelhecimento, da firmeza na pele, parece uma pele mais jovial e etc, etc. Entre esse tratamento e a cirurgia plástica, eu sei que a sua posição é de dermatologia, obviamente, Claro. mas o que mais compensa para o paciente, clinicamente falando? Certo. Bom, dependendo do grau de envelhecimento do paciente ou da demanda dele, pode ser necessário, claro, fazer um tratamento cirúrgico. Mas se a gente consegue começar esse tratamento dermatológico de uma forma mais precoce, a gente vai evitar essa necessidade de cirurgia e a gente vai fazer isso de forma contínua, prolongada, de forma que a gente possa retardar o processo de envelhecimento. A associação, em casos de envelhecimento mais avançado, a associação de tratamento de cirurgia plástica, do lifting cirúrgico com o tratamento dermatológico vai oferecer os melhores resultados. Porém, do ponto de vista mais conservador, se a gente decide por fazer só tratamentos dermatológicos, dificilmente vai sair até mais barato do que uma cirurgia plástica. Talvez saia, inclusive, mais oneroso do ponto de vista financeiro. Porém, a gente tem uma recompensa imediata do tipo, você não precisa passar por um procedimento cirúrgico, você se olha no espelho e você já vê aquela diferença de forma assim, muito, muito rápida. Em grande parte dos casos, como é o caso do preenchimento, por exemplo, você não tem os riscos de um procedimento cirúrgico e não tem a surpresa também do pós-cirúrgico, nem a recuperação pós-cirúrgica, nem o afastamento do trabalho. Então, é uma perspectiva nova, mais conservadora, mas também prolongada, de retardamento do processo de envelhecimento, mas que a gente pode fazer ao longo da vida sem ser necessário passar por um bloco cirúrgico e pelos riscos inerentes a esse tratamento. Eu acho que, em sequência, cabe aí uma pergunta que todos gostariam de saber, eu tenho certeza disso.
Quando se trata de alimentação, que é uma questão preventiva também, de você ter uma pele saudável e bonita e jovial, que é o desejo de consumo de qualquer pessoa. Quais são os vilões e quais são os mocinhos da alimentação nesse momento de melhorar ou prejudicar? Ainda é difícil, Miriam, a gente qualificar os alimentos de um ponto de vista estatístico de melhora ou de piora na qualidade da pele. Isso é uma coisa difícil cientificamente de se fazer ainda. Tanto que a gente vê tanta mudança nas dietas e nas recomendações dietéticas. Mas o que seria de maior benefício para a pele seriam dietas mais voltadas para o consumo de alimentos antioxidantes. Exemplo, tudo que não é industrializado, frutas, verduras, legumes. Então, tudo que tem potencial antioxidante, vitaminas, minerais, tudo isso melhoraria a qualidade da pele e retardaria esse processo de envelhecimento. Ao passo que, de um outro ponto de vista, alimentos ricos em carboidratos, eles ofereceriam uma maior glicação, uma maior alteração das estruturas celulares que culminariam com um aceleramento do processo de envelhecimento. Então, seria reduzir o açúcar da dieta e aumentar a alimentação mais saudável possível. Devido a alguns exemplos de abuso das técnicas estéticas, algumas atrizes e famosos, a técnica do Botox foi demonizada por muitos. É uma técnica segura e de bons resultados? Mas você vai responder isso no nosso próximo bloco. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com a doutora Cândida e ficou uma resposta no ar. O Botox traz bons resultados? Ela vai responder agora para a gente. Miriam, sobre a toxina botulínica, ainda é um tratamento muito importante. É muito seguro e ele ficou muito popularizado e às vezes gera um certo erro de interpretação das pessoas que veem a artificialidade como sendo resultado do Botox. E isso não é verdade. O Botox ele confere tratamentos muito naturais. Na verdade, os preenchedores, e principalmente preenchedores que se utilizavam mais no passado, eles dão mais esse aspecto de descaracterização das pessoas, de deformidade, de excesso. Então, não é propriamente o Botox. Até porque a durabilidade do Botox é muito efêmera. São 4 até 6 meses de paralisia muscular, apenas sem nenhum efeito de volumização. Os volumizadores, os preenchedores, principalmente aqueles preenchimentos inabsorvíveis, eles modificavam muito as características das pessoas e ao longo do tempo eles podiam se modificar, migrar um pouco, baixar um pouco do lugar de origem em que eles foram injetados inicialmente. Então, tudo se atribui ao Botox. Exemplo, ela está com a boca muito grande porque botou Botox. E esse realmente é um pensamento muito equivocado. E seria mais decorrente do uso dos preenchedores, não do Botox. Isso é expressão de sorriso, de alegria, de tristeza? O Botox ele não vai congelar totalmente a pessoa, ele vai paralisar a musculatura basicamente da fronte, mas ele não vai congelar, ele não vai deixar a pessoa sem expressão. Pode até haver uma diminuição importante das expressões faciais no primeiro mês do pós-tratamento, mas a tendência é que esse tratamento seja feito com muita naturalidade, em que inclusive as outras pessoas não percebam quando ele é realizado. Tem um ponto de vista muito importante do Botox também, que é da prevenção da formação das rugas, como se a gente, evitando aquela contração muscular, a gente evitasse aquela marca delineada, desenhada na pele e que fica de forma permanente. Então, quanto mais precocemente utilizado, e ainda não tem substituto para o Botox nesse sentido, ele vai garantir a pele lisinha, já que aquela atividade muscular não vai determinar o desenho das rugas na pele. E eu acredito que cabe aí o bom senso, tanto do usuário, tanto do cliente que está utilizando, certamente, como principalmente do profissional que está lá para orientar e o cliente, certamente, o paciente, ele está confiando no profissional. Perfeito. A bioplastia, que é um assunto que está bem em pauta atualmente, e o uso do Botox também, devem ser exercidos
por que profissionais? Dermatologistas, também. Perfeito. Eu já, inclusive, recebi propostas de odontólogos. Olha, você quiser, eu faço aplicação de botox e tal. Então, eu já ouvi colegas minhas, inclusive, de dizer, olha, o dentista tal, ele tem curso de visagismo e, inclusive, faz aplicação de botox. E eu estou pensando em procurá-lo e tal. Isso. Eu acho isso, assim, eu não sei até que ponto... É uma pergunta muito atual essa e dinâmica, até nesse último ano, nesses últimos meses. Porque ainda há uma necessidade de delimitação da lei do ato médico. A gente ainda não sabe hoje exatamente quais são as competências e atribuições dos médicos e das outras áreas. Há também uma briga judicial dos conselhos, do Conselho de Medicina, Conselho de Odontologia, de Farmácia, enfim, porque tendo em vista essa expansão imensa que o mercado voltado para a estética sofreu, os profissionais estão querendo também abraçar esse tipo de tratamento. Então, hoje em dia, depois de questões judiciais já resolvidas, o dentista ele também está fazendo tratamento com toxinas, com preenchimentos, mas eu acho que essa delimitação jurídica ainda vai acontecer melhor nos próximos meses ou nos próximos anos, já que a gente ainda precisa que se delimite legalmente qual é a área de atuação de cada profissional. Do meu ponto de vista como médica, eu vejo que os médicos eles podem ser muito bem treinados para lidar com efeitos colaterais, para lidar com intercorrências de preenchimentos, e eu acho que isso passa um pouco de segurança para o paciente, tendo em vista que se houver qualquer efeito adverso, uma necrose, pode acontecer... Uma reação alérgica e etc. Exato, pode acontecer de tudo. De tudo. Mas eu vejo uma certa segurança para o paciente dele estar sendo tratado com o médico, mas esse é o meu ponto de vista dentro da minha posição profissional e tendo em vista as atribuições do médico no sentido de tratar o organismo como um todo. Cada vez mais a gente vê que adolescentes têm buscado técnicas e intervenções estéticas. Isso. Como a classe médica, o que é que a classe médica, na verdade, pensa a respeito desse assunto? Com que idade o adolescente pode fazer uma intervenção dessa? Ou se ele tem que passar esse período de adolescência? Os adolescentes, eles podem fazer preenchimento, eles podem fazer harmonização facial. A gente só precisa perceber até que ponto isso vai ser realmente necessário para ele ter sua autoestima e ele manter suas relações interpessoais de forma saudável. Porque também o excesso de cobrança gera uma responsabilização do indivíduo com o seu próprio corpo. Ele tem que estar inserido naquele padrão de beleza. E isso não é a realidade da maioria das pessoas. A gente tem defeitos, nem todos os rostos eles são harmônicos, perfeitos, e nem por isso eles deixam de ser belos. Então, há que se ter também muita conversa familiar, há que se avaliar alterações, problemas, o que pode ser melhorado na autoestima do paciente, e se a família e o adolescente concordarem, que seja realizado o procedimento, não tem idade, desde que ele tenha maturidade para entender do que se trata o procedimento, ele pode fazer. Doutora Cândida, como nem tudo são flores, ou melhor, nem tudo é beleza, né? Como andam os avanços da dermatologia na área de oncologia? Sabemos que o câncer de pele é um tipo mais frequente, principalmente no Brasil, que é um número bastante significativo, até por ser um país tropical, né? Os brasileiros deveriam levar mais a sério a prevenção? O que falta? Certamente. E falta campanhas de esclarecimento ou até políticas públicas? Mas a senhora só vai responder isso após o nosso pequeno intervalo. Vamos tomar aquele cafezinho, voltamos daqui a pouquinho com mais doutora Cândida. De volta com a doutora Cândida, que vai responder o que está faltando na dermatologia oncológica. O que é que falta? Campanhas de esclarecimentos ou políticas públicas competentes? Vamos saber dela agora?
Com relação ao câncer de pele, a gente detecta a necessidade de prevenção. Então, não adianta você remediar, você tem que prevenir aquele fotodano crônico. E o Brasil ainda tem uma cultura muito forte de exposição solar, e de exposição solar em praia mesmo, exposição solar proposital, mas também de falta de conscientização dos efeitos deletérios do sol no dia a dia das pessoas, de quando você sai de casa para trabalhar ou de quando você faz uma caminhada dentro das suas atividades do dia a dia de 7 da manhã, por exemplo. Então, assim, a radiação ultravioleta tem níveis muito altos, então as pessoas precisam estar conscientes de que a prevenção é diária, não é nem só quando você vai à praia e também não é porque você não vai que você não está exposto. Com relação à política pública, eu não citaria só a questão de conscientização, mas também de acesso à proteção solar. Porque algumas pessoas me questionam, mas Cândida, tem que usar protetor solar todo dia? E as pessoas de baixa renda, que têm que comprar esse tipo de produto, e vendedores ambulantes, e pessoas que trabalham com exposição solar mais constante, como essas pessoas vão se proteger? Até porque, quando você tem um câncer de pele, quem não tem plano de saúde precisa ter seus custos abarcados pelo SUS. Então, será que valeria mais a pena tratar dessa prevenção do que Eles gastarem depois com a cura? Exato, do que dos efeitos hospitalares, né, para tratamento desse câncer de pele cirúrgico, que sempre é cirúrgico. Então, há essa dificuldade tanto de adesão terapêutica das pessoas, quanto de quem é de baixa renda adquirir o protetor solar e usar todos os dias, quanto da conscientização de que todo mundo precisa usar a partir dos 2 anos de idade, que é o preconizado hoje, o uso diário do protetor solar até em crianças. Sei que recentemente você foi a Paris, que é o berço da dermatologia, que participou de um congresso. O que é que você traz de novo, de novidade? O que é que está acontecendo nesse mundo da dermatologia? Os tratamentos dermatológicos estéticos, eles se atualizam muito, todo ano é diferente, todo ano a gente tem novos usos para tratamentos que a gente já fazia anteriormente, a gente também tem novas modalidades de lasers, de preenchedores, e um outro foco da medicina estética que a gente está tendo muito forte hoje em dia é o tratamento íntimo. É o rejuvenescimento íntimo, principalmente voltado para a genitália feminina. Então, a estética agora está, que antes ela ficava mais voltada para face, para tratamentos corporais, agora a gente extrapola esse padrão de necessidade de beleza das pessoas para também necessidade de sua satisfação sexual, que está muito interligado. Doutora Cândida, você hoje é uma mulher linda, jovem, maravilhosa, mas em algum momento parou para analisar onde vamos chegar com essa cobrança midiática que é feita a nós mulheres, principalmente a nós mulheres, para que sejamos bonitas, jovens. A dermatologia tem estudado algum meio de fazer com que isso seja mais acessível para atingir outras, quer dizer, para que outras pessoas tenham acesso também? Perfeito. Eu acho que vamos chegar a uma geração de pessoas maduras muito bonitas, com um processo de envelhecimento muito mais desacelerado e com manutenção das suas características de jovialidade, de juventude. Eu acho que a cobrança excessiva, toda ela vai ser deletéria, toda ela vai causar, assim, muita frustração. Mas eu vejo uma autoaceitação também muito melhor quando você modifica pequenas características e você passa a se amar mais. E muitas vezes você não precisa estar inserido no padrão de beleza, mas você pode se modificar em pequenas características que possam te dar mais autoestima, mais aceitação, mais confiança. E então eu vejo isso do ponto de vista, de um ponto de vista muito benéfico, tanto esteticamente quanto do ponto de vista do indivíduo, que vai se sentir mais confiante com sua autoimagem. Com relação a gente
baratear esses tratamentos. Eu acho que isso é uma via comum, normal do mercado. Hoje em dia a gente tem muito mais opção de ácido hialurônico, tem muito mais opção de toxina botulínica, a gente tem mais opções de tecnologia. Então eu acho que a gente vai conseguir trazer uma diminuição desses custos para que fique mais acessível de fato. Bom, sei que você conhece o nosso programa e sabe que ele tem um perfil mais intimista desse bate-papo que a gente está tendo agora. E eu gostaria agora de ir para menos doutora Cândida médica e mais Cândida a mulher, a cidadã. Quem é Cândida Lucena? É difícil classificar tão rapidamente, mas eu diria que é uma constante mudança. E dentro dessa minha mudança como indivíduo, como profissional, como pessoa, eu tento manter sempre o bom humor e a boa vontade. Dando um passeio pela tua infância, qual é a melhor imagem que você traz dela? A casa da minha avó. Era a reunião da família, era a reunião dos primos, eram as brincadeiras infantis que ocorriam naquele ambiente. Isso me traz boas lembranças. O que já aconteceu na sua vida que você, se pudesse, deletaria, não gostaria que tivesse acontecido? Sem dúvida, a morte da minha mãe. Se a gente tivesse algum mecanismo de voltar no tempo, eu pensaria em formas de evitar que tivesse tido esse desfecho. Ela morreu de câncer de mama há 1 ano. Sei que você gosta de ler. Qual o livro que você já leu que deixou assim uma lembrança bacana e que você até hoje lembra dele e que recomendaria? Eu adoro os clássicos da literatura. Minha adolescência eu lia muito deles. E um que me marcou muito foi o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Não só pela história, era um cara que não expressava os seus vícios, os seus problemas no seu exterior. Ele estava paralisado no tempo, mas enquanto que sua identidade, seus valores se deterioravam. E isso não era expressado pela sua aparência. Mas não é pela mensagem em si, é pela forma como é escrita, é pela genialidade do escritor que me deixa assim... que me faz pensar que esse foi um dos grandes livros que eu li. Com certeza. Concordo plenamente contigo. Família para você é? É conforto, é ponto de apoio, é porto seguro, é valor. Deus? Deus é metafísica, mas é palpável, é uma fonte de força e de crença de que tudo vai acontecer da melhor forma possível. Namorar? É bom, é importante e é cumplicidade. Música? Música boa, animada e que agregue, eu gosto. Qual a hashtag para hoje? Acho que seria autoestima, autocuidado. Doutora Cândida, eu disse que ia ser um programa bacana, bonito e um bate-papo agradável e foi mesmo. Mas agora a palavra é sua. Qual a avaliação que você faz? Porque a minha foi fantástica. Obrigada pelo convite. Para mim foi muito bom participar e eu queria deixar uma mensagem de que a gente não olhe só o estereótipo, não olhe só uma necessidade da gente se cuidar para agradar os outros, mas que a gente veja que tanto tratamento estético, dermatológico, cirurgia plástica, tudo isso tem que estar em conformidade com os desejos do indivíduo e com a sua necessidade também de aceitação, que cada um se aceite como é, mas sempre buscando a melhora dentro do seu estilo de vida e dentro das suas expectativas. Querida, foi um prazer. Obrigada. Ter você aqui conosco, muito bom. Espero tê-la aqui outras vezes. E assim terminamos o nosso programa de hoje. Espero ter vocês na próxima semana e até lá.